O Brasil, ao seu longo do tempo, já teve 3 capitais. E qual eram as capitais? De que ano a qual ano foi considerada capital? E uma pergunta interessante. Você sabia que o Brasil já teve uma capital por apenas 3 dias? Sabe qual cidade foi? Muitos brasileiros nem sabem que existiu essa capital. Bom, isso tudo vamos falar no decorrer do vídeo. A primeira capital, Salvador, na Bahia. A escolha de Salvador como a primeira capital do Brasil em 1549 foi motivada por uma série de fatores que a tornavam o local ideal para estabelecer o centro administrativo da colônia portuguesa. Primeiro, a economia. A região concentrava a maior extração do pau-brasil, principal produto de exportação da época, gerando grande riqueza para a coroa portuguesa. O Nordeste era o principal centro produtor de açúcar, atividade em franca expansão e de grande importância econômica. Localização estratégica. A Baía de Todos os Santos oferecia um porto seguro e profundo, facilitando o escoamento da produção para a Europa. Localizado no centro do território colonial, Salvador permitia um melhor controle sobre as demais regiões. 3. Defesa. A cidade foi erguida sobre um morro, o que facilitava a sua defesa contra ataque inimigo. A proximidade do mar permitia a rápida chegada de reforços e mantimentos por via marítima. 4. Infraestrutura. A região já contava com a presença portuguesa anterior, o que facilitava a instalação da capital. A disponibilidade de mão de obra indígena e africana era essencial para o desenvolvimento da colônia. A segunda capital, Rio de Janeiro. A transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763 foi um marco histórico impulsionado por um conjunto de fatores que tornavam a nova capital mais adequada às necessidades da época. Primeiro, a descoberta do ouro. A descoberta do ouro em Minas Gerais no século XVIII gerou um enorme fluxo de riqueza para a coroa portuguesa. O Rio de Janeiro era o mais próximo das regiões auríferas, facilitando o controle da produção e a cobrança de impostos. O Rio de Janeiro tinha um porto mais seguro e fortificado que o de Salvador, o que era essencial para proteger as riquezas do ouro contra ataque de piratas e corsários. A cidade era mais acessível por terra do que Salvador, facilitando o transporte de pessoas, mercadorias e o ouro. O Rio de Janeiro já contava com um plano urbanístico moderno, idealizado por José da Silva Paes, o Conde de Óbidos, visando torná-lo uma capital grandiosa e imponente. A cidade apresentava uma arquitetura mais moderna e europeia que Salvador, o que refletia a pujança econômica e o desejo de ostentar o poder da coroa portuguesa. A mudança da capital para o centro do país visava centralizar o poder e facilitar o controle sobre as diversas regiões do Brasil. O governo português acreditava que a nova capital poderia ajudar em integrar as diferentes regiões do país e fortalecer a identidade nacional brasileira. A transferência da capital também foi motivada por razões de saúde, pois o clima do Rio de Janeiro era considerado mais saudável que o de Salvador. A mudança gerou resistência em Salvador, que por muitos anos ainda se considerava a verdadeira capital do Brasil. O Rio de Janeiro, como capital, impulsionou seu desenvolvimento urbano, cultural e econômico, tornando-se uma das principais cidades da América Latina. Curitiba, a capital de apenas 3 dias. Embora Curitiba tenha ostentado o título de capital do Brasil por apenas 3 dias, em 1969, esse fato peculiar se inscreve na história como um evento simbólico e carregado de diferentes interpretações. Para compreendermos a fundo esse episódio, é crucial analisarmos o contexto histórico e os motivos que o levaram a ocorrer. O Brasil vivia sob o regime militar, marcado por repressão, política e censura. O presidente da época, Arthur da Costa e Silva, buscava fortalecer sua imagem e apoio popular, especialmente em regiões com menor adesão ao regime. Curitiba era governada por José Richa, político com ligação ao regime militar, que defendia abertamente o governo e seus ideais. A cidade também era considerada um símbolo da modernidade e progresso, em contraste com a imagem de atraso que alguns setores da sociedade brasileira associavam ao interior do país. Transformar Curitiba em capital, mesmo que por um breve período, geraria grande visibilidade para a cidade e para o governo. A mudança serviria como propaganda, demonstrando o apoio popular ao regime e a suposta prosperidade do país sob a ditadura. A expectativa era que a nomeação de Curitiba como capital impulsionasse investimentos e a realização de obras públicas na cidade, beneficiando a população local e reforçando a imagem do regime. O fim da capitalidade.
A decisão gerou reações mistas na população curitibana. Alguns se sentiam orgulhosos por sua cidade ter sido escolhida como capital, enquanto outros criticaram a medida, vendo-a como um ato de propaganda e manipulação. A capitalidade da Curitiba durou apenas 3 dias. O curto período se deve à pressão de diversos setores da sociedade brasileira, que questionavam a legitimidade da mudança e seus reais motivos. Apesar do curto período, os episódios da capitalidade de Curitiba se tornou um símbolo do período da ditadura militar no Brasil. A rápida reversão da decisão demonstra a fragilidade do regime e a força da mobilização social contra seus abusos. Brasília, a nova capital do Brasil. A escolha de Brasília como capital do Brasil em 1960 foi um marco histórico impulsionado por um conjunto de fatores políticos, sociais e econômicos que refletiam as aspirações e desafios da época. O motivo da escolha: primeiro, a integração nacional. A mudança da capital do Rio de Janeiro para o interior do país visava superar a dicotomia litorânea-interior e promover a integração nacional. Acreditava-se que uma capital no Planalto Central facilitaria a comunicação e o desenvolvimento das regiões menos favorecidas. Brasília representava o ideal de progresso e modernidade que o governo brasileiro buscava projetar. A construção de uma nova capital planejada do zero simbolizava a ruptura com o passado colonial e a aposta em um futuro promissor para o país. A mudança da capital para o centro do país visava centralizar o poder e facilitar o controle sobre as diferentes regiões do Brasil. O governo acreditava que uma capital mais centralizada permitiria uma gestão mais eficiente e eficaz do território nacional. A construção de Brasília também foi vista como uma forma de distanciar das elites tradicionais, concentradas no Rio de Janeiro. O novo espaço político proporcionaria ao governo maior autonomia e liberdade para implementar suas políticas públicas. A construção de Brasília impulsionou o desenvolvimento do Centro-Oeste, região com grande potencial econômico ainda pouco explorado. A nova capital gerou investimento em infraestrutura, oportunidade de trabalho, atraindo população e impulsionando o crescimento da região. A centralização da capital no Planalto Central visava criar um novo mercado interno para a produção nacional, reduzindo a dependência do mercado externo e estimulando o desenvolvimento da indústria brasileira. Brasília foi idealizada como uma cidade símbolo que representasse a nova identidade nacional. A arquitetura monumental, a arte moderna e o urbanismo planejado da cidade refletiam a visão do futuro do governo e da sociedade brasileira da época. A construção da capital também foi vista como um símbolo da união do país. A cidade foi projetada para ser um espaço democrático e plural, onde pessoas de todas as regiões e origem pudessem se sentir representadas e integradas. A escolha de Brasília como capital foi um projeto ambicioso e controverso que gerou debates acalorados na época. Críticos questionavam o alto custo da construção da cidade, o impacto ambiental, social do projeto e a viabilidade de se criar uma nova capital no meio do nada. Apesar das críticas, Brasília se tornou uma cidade importante para o Brasil, tanto do ponto de vista político quanto cultural. A capital planejada é um patrimônio mundial da Unesco e um símbolo da modernidade brasileira.